E aí, galerinha do CM, tudo bom? Tranquilaço? Vamos continuar então nossa revisão em genética, né? Recém começamos, vimos conceitos básicos, primeira lei. Agora vamos falar de heredogramas, diagramas hereditários, árvore genealógica, né? Sempre eu lembro de duas coisas: a piada árvore ginecológica, tem nada a ver, né? Mas tem uma coisa que não é piada, aconteceu mesmo numa questão da CAF, não foi errado. Ela colocou e botou uma das opções que a representação gráfica que aparecia na questão era um hemograma. Não, né, gente? Hemograma. Aí teve aluno que assinalou, pelo amor de Deus, hemograma é exame de sangue. Tá? Perfeito? É heredograma, estava lá a alternativa. Bom, vamos ver o que é isso? Heredogramas ou diagramas hereditários, também conhecidos como genealogias ou árvores genealógicas, é uma forma de representar graficamente os cruzamentos genéticos, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso usar a simbologia do quadradinho ou o símbolo de Marte para representar o macho ou homem, né? Se você estiver falando de ser humano, beleza? Lembrando que nos problemas de vestibular é mais frequente aparecer essa simbologia que está representada aqui nessa coluna da esquerda. A coluna da direita, com o símbolo de Marte e Vênus, aparece muito pouco. Às vezes o pessoal da medicina, da área médica, da psicologia, usa para representar lá nos seus estudos genéticos, tá? Essa simbologia, perfeito? Aqui, ó, não, ele está dizendo o seguinte, ó, pintadinho. Olha que aqui está verde, mas no vestibular vai estar preto, né? Ou achurado. Então, o que é isso? É a mesma representação do sexo, só que indicando que o indivíduo é afetado ou possui um caráter genético diferente daqueles que não estão pintados. Isso é chave. Se o indivíduo foi marcado, foi pintado, e o outro não, significa que fenotipicamente o indivíduo pintado tem um fenótipo, portanto, diferente do não pintado e vice-versa. Aqui, ó, simbologia para fêmea ou mulher, é o círculozinho, que o povo chama de bolinha, ou o símbolo de Vênus, né? Isso aqui é o escudo e a lança de Marte, e aqui é o espelho de Vênus ou Afrodite, perfeito? Aqui é a mesma coisa, simbologia de afetado. Sempre que eu fizer entre os dois, independente da posição, é um traço unindo-os, eu estou indicando um cruzamento entre eles. Perfeito? E se forem dois traços, Vila, cruzou duas vezes? Não. Significa que entre eles existe um nível, um grau de parentesco. É o que nós chamamos de cruzamento, cuidado, ó, consanguíneo. Às vezes o povo fala consanguíneo. Consanguíneo seria uma expressão não aceita. É consanguinidade. Perfeito? Este símbolo, o losango, não tem losango, às vezes aparece como um triângulo, indica o quê? Indica que não se sabe o sexo do indivíduo, ou seja, sexo não informado no problema. Ah, um casal teve uma criança. Qual o sexo? Não disse. Esse aqui é muito curioso porque raramente vai aparecer nos vestibulares. Isso aqui indica o seguinte: uma mulher, né, uma fêmea, uma mulher normal para uma característica, mas portadora de um gene para uma outra característica ou normalidade. Vou dar um exemplo, tá? Heranças ligadas ao X, como hemofilia. A mulher pode ser normal, mas portar gene para hemofilia. Então, eu poderia representar dessa forma. Só que normalmente os problemas vão querer que você descubra pelos dados e pela análise da descendência e ascendência se ela é ou não portadora. Tá? Então toma cuidado. Perfeito? Nunca me esqueço, uma prova uma vez para colégio, há muito tempo atrás, discursivo, botava os símbolos para não botar do lado o que significava, né? Aí um aluno meu muito criativo disse que era uma mulher grávida de uma menina. Bem criativo, né? Mas isso aqui não é ultrassom. Tá? Aqui é como a gente representa a descendência. Então, por exemplo, eu vim aqui e fiz um quadradinho. Aí eu faço o traço e vou o na é bom, né? Vou unir, né? Vou ligar a bolinha ao círculo. Agora eu quero fazer isso aqui, ó. Ó, se aparecer assim, isso aqui, galerinha, pelo amor de Deus, não é fio terra da física, tá? Isso aqui significa que o casamento não teve descendência. Mas e se tem descendência, Vila? Aí você vai ficar meio tortinho, não tem problema. Você vai fazer isso.
tá? Aí vai botar aqui um círculo, um quadradinho e um círculo. Sempre importante, ordem cronológica é da esquerda para a direita. Então, quem nasceu primeiro foi essa menina, depois esse menino e depois essa menina, ok? Cuidado, às vezes, com, por exemplo, eles colocam, às vezes, para pegar o aluno assim, ó. Tá? Aí bota uma menina aqui, bota um menino aqui e fazem isso, ó. Gente, esse indivíduo não é da família, ele cruzou com ela, tá? Ele é do casal que deu origem às crianças, ele é o genro. E genro não é parente, né? Genro, nora não é parente. Não é parente. Cunhado é parente? Cunhado não é parente. É aquele cara que resolveu levar a tua irmã, tá? Perfeita? Cunhada é a mesma coisa. Não é um grau de parente. Tá? Tira brincadeiras. Cuidado que eles adoram enganar vocês nessas malandragens da árvore genealógica. Ok? Aí, vamos a outros símbolos. Olha que legal aqui, ó. A mesma simbologia aumentada, né? Só que aqui ao lado eu estou destacando gemelaridade, formação de gêmeos. Então funciona assim, ó. Se forem gêmeos univitelínicos, portanto, vieram de um único óvulo, ó, um único espermatozoide, um único óvulo, perfeito? N e N. Aí ocorre a fusão, um único ovo ou zigoto, que depois se desmembra durante o desenvolvimento embrionário, bem no início ali até a formação da mórula, em crianças diferentes, né? Então é um ovo só, um ovo só, o zigoto formando mais de um indivíduo. Por isso esse tipo de gêmeo é chamado de monozigótico ou univitelínico. E aí a sua representação exige essa ligação entre eles. Galera, importante, são do mesmo sexo, ó, salvo alguma alteração cromossômica por mutação. Perfeito? Mas aí de se discutir, tipo, era para ser duas meninas, XX, XX, né? Aí perdeu um X, normal. Mas agora imagine o seguinte: era para ser XY menino e XY outro menino, porque é o mesmo sexo. Mas um deles houve a perda da deleção do Y, ficou só o X. Vai então formar uma menina síndrome de Turner. Mas ela é univitelínica, ela veio da mesma origem, só que houve um problema no desenvolvimento embrionário de perda ou deleção cromossômica. Isso pode acontecer, muito raro, mas é uma possibilidade, se não, sempre do mesmo sexo. Agora, quando eu tenho um espermatozoide, um óvulo, outro espermatozoide, outro óvulo, fecundações, portanto, distintas, mas em um mesmo ciclo. São os gêmeos dizigóticos ou fraternos ou bivitelínicos. Então, podem ser de mesmo sexo ou não. O importante é que não existe o traço entre eles indicando esse tipo de. E normalmente não tem esse traço único de saída, tá? Tá lá só o pontinho. Perfeito? Nesse caso aqui, ó, pode ser menino, menina. Um pode ter uma doença e o outro não, né? Dependendo a herança do gene. Perfeito? Porque são fecundações diferentes. Nós também chamamos, tá, gente, na parte da embriologia, aqui esse fenômeno é a poliovulação. Porque a mulher, a fêmea, liberou mais de um óvulo no mesmo ciclo. E aqui, ó, é a poliembrionia. Desculpa, mais de um embrião a partir de um único ovo ou zigoto. O doido é que, a partir de uma poliovulação, pode ocorrer uma poliembrionia. Tipo, fecundou aqui, fecundou aqui. Só que aqui ocorreu poliembrionia. Pode formar? Pode. Aqui também poderia. Mas aqui você tem sempre a formação. Né? Claro que você pode ter trigêmeos e por aí vai. Só que, cuidado. Se for aqui, é mais raro e sempre mesmo material genético. São clones biológicos, os gêmeos idênticos, da poliembrionia. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso aparece na prática? Olha só que legal.
O grande barato é você, olhando o heredograma, identificar se a herança em questão analisada é condicionada a um gene dominante ou a um gene recessivo. Então dá uma olhadinha, o grande macete aqui que todo professor explica. O que você está vendo aqui? Que ele e que ela não foram pintados. Se os dois não estão pintados, os dois têm o mesmo fenótipo, perfeito? Agora percebe, tiveram uma menina não pintada, mesmo fenótipo que eles. Tiveram um menino não pintado, mesmo fenótipo que eles. Mas tiveram um menino diferente. Como é possível pais iguais terem um filho diferente deles? Gente, isso não é possível se os pais forem portadores de uma herança recessiva, porque olha só, se os dois fossem recessivos, ele seria azinho, azinho, vamos lá, ela seria azinho, azinho, certo? Como é que apareceria um gene azão aqui, ó? Porque teria que ter um gene azão para diferenciar dos pais. Assim, em herança mendeliana com dominância simples, não é possível. Tipo, pais albinos terem um filho não albino. Depois nós vamos ver que na interação gênica que vocês verão com o Denis, é possível por uma série de fatores. Mas em herança mendeliana monozigótica, portanto, monohíbrida, desculpa, falei ali de gêmeos, monohíbrida, na primeira lei de Mendel com dominância ou sem dominância, não é possível. Então, como é que pode, Vila? Ah, vamos então pensar. Olha lá. Ele é azão, ela azão, certo? Ó, mesmo gene dominante, mesma herança. Mas e se ele for azão, azim? E ela azão, azim? Quer dizer que o azão está aqui, o azão está aqui, eu tenho certeza disso. Segundo o gene, pode ser azão também ou azinho. Mas aqui, ó, a única possibilidade é que seja azinho, azinho. Então, se é azinho, azinho, perceba, ele terá um fenótipo diferente dos pais. Tem alunos assim, ah, professor, mas por que não pode ser assim? Quer ver, ó? Ela, por exemplo, ou ele, o pai, né? Ou a mãe, azão, azinho é que azão, azão. Terão o mesmo fenótipo. Sim, mas aí não há como ter dose dupla na recessividade. Todos os filhos terão pelo menos um azão, então não vai aparecer a recessividade. Então, quando os pais têm mesmo fenótipo e produzem um filho diferente deles, a herança do filho é recessiva. Se eu pintei o filho, eu estou estudando essa herança, estou estudando a herança recessiva. Os pais são dominantes. Agora, galerinha, presta atenção. E se eu resolvesse estudar a herança dominante? Olha só, estou usando, ó, tipo polidactilia, ó, ele e ela. Não tem mesmo fenótipo? Tem, por exemplo, ele é pesão, ela é pesão, polidátilo, polidáctila. Pesão, pesão. Mas aqui não tem. Aqui é o quê? Pezinho, pezinho. É possível? Sim, eles sendo heterozigotos, tá? Então é isso que você tem que procurar nos heredogramas. Ver se em algum momento nas gerações, que são gerações, Vila? São as linhas. Ó, primeira geração, segunda geração e por aí vai. A forma de numerar é muito relativo. Tem vestibular que numera corrido, tipo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas aqui em Santa Catarina é mais frequente, principalmente na federal, você. Deixa eu apagar tudo. Você encontrar essa numeração aqui, ó. 1, 2. Aí vem 1, 2, 3. Você diz, tá, e aí? Agora tem dois indivíduos que são um. Ah, aí o algarismo. Não precisa estar aqui, tá? Mas subentende-se que o algarismo romano ao lado indica a geração. Então, se eu quiser falar desse indivíduo aqui, eu vou ter que representar o seguinte, ó. Indivíduo 1, 1. Estou indicando a geração e a posição na geração. Ah, o indivíduo 2, 2. Você sabe que não é esse, é esse. Entendeu? Então é assim que funciona. Vamos ver um heredograma como exemplo? Olha esse aqui, ó. Olha esse exercício. No heredograma, os indivíduos 1, 4, 5 e 8 apresentam uma doença condicionada por um gene autossômico recessivo. Ele já te disse isso. Por que ele te disse? Porque pelo heredograma você não conseguiria descobrir. Quer ver?
Aqui não teve descendência. Então, ó, pais diferentes, filhos diferentes. Pode ser dominante e recessivo, tanto faz. Agora, se esse casal tivesse uma criança aqui, e essa criança fosse afetada, então aí eu conseguiria determinar. Como está o heredograma aqui, se ele não falar, eu não sei dizer. Mas o que ele quer é o seguinte, ó, ele disse que a herança é recessiva. Se a herança é recessiva, esse indivíduo é recessivo. Certo? Esse indivíduo é recessivo. Essa menina é recessiva e esse menino é recessivo. Agora, cuidado. E esse aqui, ó, essa mulher? Ah, não sei. Sabe sim. Você sabe que ela tem que ser azão, porque ela não tem a doença. Ah, mas eu não vou saber se ela é azão, azinho. Vai. Não teve uma filha azinho, azinho. Se teve uma filha azinho, azinho, não vem os dois de um só. Lembra o princípio mendeliano? É um gene do pai e um gene da mãe. Então veio um gene do pai e o outro gene teve que vir da mãe. Então a mãe é azão, azinho, o pai é azinho, azinho. Agora tem um problema. Esse aqui, não tem problema. Porque ele não recebeu o azão da mãe? Sim, mas o pai só pode ter mandado para ele o azinho. Então você sabe que esse indivíduo é o quê? Heterozigoto. Vamos para o outro heredograma, é a mesma situação, ó. Esse homem é azão, azinho, porque ele teve que doar um dos azinhos do filho. E como ele cruzou com uma recessiva e teve uma filha dominante, essa filha é azão, azinho. Então, na essência, ele quer saber qual é a probabilidade de 6 e 7 terem, né? A probabilidade do descendente, não importa o sexo, desses dois ter a doença, qual é? Fácil, né? Você já determinou, você vai vir aqui e vai fazer azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Isso é no método chuveirinho, lembra? Então, esse aqui é o parental do teu problema. Cruzou, deu azão, azão. Cruzou, deu azão, azinho. Cruzou, deu azão, azinho. E cruzou, deu azinho, azinho. Essa, no caso, é a tua F1 do problema. Presta atenção. Esses três indivíduos têm pelo menos um azão, certo? 3/4 do total. Normais. Esse indivíduo é o recessivo, a doença é recessiva. Ele equivale a 1/4 do total. 1/4 do total. Ele pediu sexo? Não. Ele falou em descendente. Se ele quisesse, por exemplo, descendente do sexo masculino, você ia pegar esse 1/4 e multiplicar por 1/2. Porque aí o sexo está sendo determinado. Como aqui não está sendo determinado, qual é a tua resposta? É 1/4. Perfeito? Sem problema. E se ele pedisse a possibilidade de ter mais um filho, mais um descendente, você refaz tudo. Aí vai ser só 1/4. Agora, se ele quiser saber, olha a diferença. Para um próximo filho, 1/4. Para o próximo filho, 1/4. Agora, se ele quiser saber qual é o problema desse casal ter 3 crianças consecutivas, ou 3 crianças, 3 descendentes com a doença, seria 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Porque eu quero um e outro e outro. Entendeu? Então, isso é o heredograma. Agora, vamos pensar o seguinte: se porventura não desse para eu saber, aí é doideira. Digamos que não desse, aqui dá. Digamos que lá em cima os pais fossem os dois não pintados, tá? Então, os dois seriam o quê? Azão. Mas como tiveram filho descendente, os dois seriam azão, azinho. Só que aí eu não teria certeza do segundo gene nem dele e nem dela. Como é que eu responderia a um problema desse? Quando eu não sei, eu vou ter que calcular a probabilidade dele ser azão azinho, dela ser azão azinho, para depois fazer o cruzamento e a probabilidade. Então ficaria assim, ó. Então, de novo, essa condição que eu estou te dando é ele não ser afetado e ela também não, mas tiveram filhos afetados. Então, ele seria azão azinho, ela azão azinho, tá? Então, se eu fizer o cruzamento, a chance não é de aqui, ó, ter o gene azinho, 2 chances em 3. Aí você vai dizer, não entendi, Vila. Claro, porque esse filho não é afetado. Então, essa possibilidade não vale para ele. Valeria uma dessas 3 aqui, ó. Ou ele seria azão-azão, ou azão-azinho ou azão-azinho. Como eu quero para descendente afetado, só me vale o azão-azinho. Então, eu teria 2 chances em 3.
como a condição que eu estou propondo para vocês, de novo, de ela não ser afetada, mas ter o gene, aqui também seria de 2/3. Olha que louco. Aí eu faria o cruzamento dos dois, eu já vi que para ter a descendência é 1/4. Então eu teria que pegar o 2/3 dele, ter o gene, o 2/3 dela ter o gene, e ainda 1/4 para nascer o filho afetado. Aí, multiplicando tudo, eu teria a resposta. Então, cuidado, quando eu não tenho certeza qual é esse gene aqui, mas sei o primeiro, eu tenho que calcular primeiro a probabilidade do gene que eu quero, que é o recessivo, aparecer nele e nela, ok? Se eu não sei, eu tenho que calcular isso primeiro. Vamos lá? Essa questão aqui, gente, tá aqui com a numeração, tá? Desculpa, mas é de um outro livro, não tem problema, é da PUC, Minas Gerais. Diz assim, ó. A fibrose cística é um distúrbio genético que se desenvolve somente quando o indivíduo apresenta 2 alelos mutados do gene CFTR, causando principalmente uma doença pulmonar crônica e progressiva e a insuficiência pancreática. 2% da população mundial são portadores assintomáticos da mutação. Quer dizer que tem um gene, mas são normais, no gene associado à fibrose cística. O heredograma, porque se você tem, aqui é diferente do que você está ouvindo aí de assintomático para doença por vírus. Se ele é portador, mas é assintomático, ele não pode ser recessivo, então ele é normal portador, tá? Porque se tem aqui, vai desenvolver a doença. Se tem os 2 genes, porque ela é recessiva. Aí ele diz o seguinte, ó, o heredograma foi montado para estudar a ocorrência desse distúrbio em uma determinada família, na qual 5 e 6, né, está esperando o casal 5, 6, está esperando o casal, ou eles estão esperando um filho. Analisando-se as informações acima, é incorreto, informar ou afirmar. Primeira coisa, vou te dar uma chancezinha. A doença é dominante ou recessiva? Ela é recessiva, já disse, né? Se não disse, você descobre, porque olha aqui, pai não tem, mãe não tem, mas tiveram uma filha com. Vamos usar a letra F de fibrose? Então o pai vai ser o quê? Fzão, Fzinho. A mãe, Fzão, Fzinho, porque eles têm que ter o gene dominante para ser portador não afetado. Aqui, ó, é aquilo que eu disse a vocês. Você sabe que essa filha é Fzão, porque ela não foi afetada. Mas ela pode ser Fzão, Fzão, ou Fzão, Fzinho. Aqui você sabe, ela está afetada. Ela só pode ser Fzinho, Fzinho. Mas esse filho, de novo, ó, ele é Fzão, o quê? Ele é Fzão, não sei. Não sei, pode ser Fzão ou Fzão, Fzinho, ok? E ela, pai, agora? Eu não sei. Eu sei que ela é o quê? Fzão, não é isso? Pois é, mas o problema não disse que 2% da população é portador do gene? Quanto é que seria 2% infração? 2% infração seria o quê? 2 sobre 100, não é isso? Posso simplificar por 2? Posso. 1 em cada 50. Não entendi, Vila. Claro, ele não está dizendo para ti aqui, ó, que 2% é portador assintomático. Então, ela teria uma chance em 50 de ter o segundo gene Fzinho. Tá entendendo de onde eu tirei? Seriam 2 chances em 100. Agora presta atenção. A dele eu consigo calcular um pouquinho mais precisão. Por quê? Porque eu sei que os pais são assim, que já tiveram uma filha afetada. Então a descendência é Fzão, 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 Fzinho, depois Fzão, Fzinho e Fzinho, Fzinho, certo? Deixa eu dar uma apagadinha aqui, só para não atrapalhar, tá? Beleza? Então, se você está acompanhando comigo, eu tenho o quê? Ó, eu vou botar esse resultado dentro de uma barra. Para quê? Para a gente brincar com a fração. Ó, Fzão, 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 Fzinho, Fzão, Fzinho e Fzinho, Fzinho, certo? Agora presta atenção.
Ele, 5, pode ser Fzinho, Fzinho? Pode, Vila? Não, não pode, porque ele já nasceu e você está vendo que ele não é afetado. Então, ele não pode ser essa criança do casal em questão. Então, ele pode ser um desses três. Ora, então eu sei que o meu inteiro são 3 possibilidades. Das 3, quantas tem o gene? 2. 2 são heterozigotos. Porque ele não quer saber a chance do casal ter a criança afetada? Pois é. Então vamos lá. É por isso que ele vai explorar ali. Então seriam 2 chances em 3. Então eu tenho 2/3 dele vezes 1/50 dela. Se não pedir o sexo. Senão ainda tem que multiplicar por mais um. Tem que multiplicar por 1/2. Não precisa multiplicar já. Segura. Vamos ver o que ele não quer incorreta. Então vamos lá. Trata-se de uma herança autossômica recessiva. É recessiva? É recessiva, então está correta. A chance de o indivíduo 7 vir a ser afetado é de 1/8. Será? Vamos ver. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. 150. Posso dividir? Posso por 2. Isso vai dar 1 sobre quanto? 150, 1 sobre 75. Opa, será que 1 sobre 75 é 1/8? Segura, vamos lá. A chance de um indivíduo 3, esse aqui, ser portador assintomático da mutação é 2/3. Sim, ó, ele tem a mesma probabilidade ela que o irmão. A gente já acabou de calcular, ó, 2/3. Então isso aqui tá certo. E a chance de o casal 1 e 2 ter uma outra criança afetada é a mesma de ter uma normal homozigota. Não entendi, Vila. Gente, o casal não é esse aqui, ó. É, presta atenção. Olha lá. Ter uma criança normal, homozigota, é esse aqui. Só ele que é homozigoto normal. 1/4. E afetada, só esse. 1/4. É a mesma chance. Então, galerinha, se você, por exemplo, não sabia calcular, vai nas outras alternativas. Então você percebe que a C e a D estão corretas. Então sobrou a B. A B é que está errada. Porque 1/8 é quanto? Ora, 1/4 é quanto? 25%. 1/8 é 12,5%. 1 por 75 dá uma diferença muito maior, né, gente? Ok? Então a chance é bem menor. Entenderam? Isso é heredograma, mas não tem jeito, você vai ter que praticar, vai ter que fazer exercício, tá? Por isso vai ter uma lista lá, além desses que eu separei do livro de vocês, R1 e R2. Ok? Então, vai praticar, vai para a lista, faz exercício, dúvidas, vem no plantão de quinta-feira, você tem o teu horário, eu estou lá disponível e a gente conversa então. Valeu? Um grande beijo. Nossa próxima aula é a parte de sangue. Lembrando que ausência de dominância, genes letais, pleiotropia, tá? E segundo a lei de Mendel, vocês vão ver com o Denis, são assuntos independentes. Daqui eu vou partir para genética sanguínea, tá? Que é uma descoberta não mendeliana e bem interessante em termos de herança, ok? Valeu, brigadão, até o nosso próximo encontro.